Olá pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa live de lançamento do Beauty Max e Beauty. Afinal de contas, a família Beauty aumentou. Enquanto eu aguardo vocês entrarem, vou colocando o tema aqui. Lançamento Beauty. Boa tarde, Karina, Rosana, tudo bem? Vamos lá. Fixando. Prontinho. Então, quem estiver entrando agora já sabe do que nós falaremos na tarde de hoje. Estava com saudades das nossas lives e tem bastante coisa, muita novidade chegando por aí. Muitas lives virão, muitas informações sobre os nossos lançamentos. Olha que legal, a Gláucia de Aracaju, Regiane. Que legal, gente, que bacana. Nós sabemos que muitos estão trabalhando, né, nesse momento, atendendo, não podem estar aqui conosco ao vivo, presentes, para poder acompanhar as características e diferenciais do nosso equipamento, mas a live ficará gravada, então você poderá acompanhar o restante, se perder por algum motivo, né? O restante da live ficará salva no nosso IGTV. Quiser compartilhar com algum amigo, colega da área. Inclusive, o Wilson, já tô vendo ele aí, muito bem, ele tá aqui do meu ladinho, meu companheiro de live. E se você puder já compartilhar a live, então no aviãozinho aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, quem quer conhecer um pouquinho mais desse lançamento. Família Beauty aumentou, como eu falei, então a ideia é que nós possamos trazer na live de hoje as características diferenciais do produto, que realmente veio revolucionar o mundo dos vapores. Claro que a HTM sempre à frente, trazendo o melhor custo-benefício também. Muito feliz com a presença de todos vocês. Que bom. Vamos lá. Boa tarde, gente. Então, enquanto o pessoal entra, eu já vou apresentando para vocês. Aqui eu tenho o modelo Beauty Max. Vou diminuir aqui um pouquinho os comentários para deixar só o último, para que eu possa ver se eu tô mostrando certinho para vocês. Ó, modelinho Beauty Max tá aqui do meu ladinho. Esse é nosso, do nosso showroom, calma. Eu sei que tá todo mundo, inclusive, já aguardando, quem já fez o pedido. Mas eu gostaria de apresentar então para vocês o pai dessa família, que é o Beauty Max. Muita gente procurando, né, realmente. E o Beauty também, nós podemos inclusive fazer um comparativo entre o vapor que estava em linha, o novo Beauty e o Beauty Max, tá? Então realmente é um equipamento que veio para revolucionar os vaporizadores, para nos auxiliar tanto aí nos nossos tratamentos, não só de pele, mas terapias capilares, podologia, né? E o que é muito interessante é que ele vem com novidades, então olhando de uma maneira diferente para os tratamentos terapêuticos. Afinal de contas, hoje o Beauty Max, ele também acompanha um cluster para realização de fotobiomodulação e cromoterapia. Olha que bacana! Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o Beauty Max. Eu tenho até aqui, ó, uma colinha para não me perder tantas características, tantos diferenciais que esse equipamento traz. Bom, o Beauty Max, ele tem uma frase de impacto que resume realmente o que é esse equipamento. Higienização de pele, aromaterapia, olha que interessante a gente poder associar nos nossos tratamentos terapêuticos, e terapias por luzes de alta tecnologia, praticidade e segurança.
é realmente o resumo do que o equipamento veio fazer no mercado de estética, tá? Então, nós estamos falando aqui de vapor, vapor de ozônio, cromoterapia e fototerapia, além da aromaterapia que nós podemos associar aí nos tratamentos por vapor. Então, primeira questão, né, muito importante, que vocês sabem que a HTM, ela sempre traz e tem isso como uma das grandes prioridades, claro que depois da tecnologia, depois de toda a ciência envolvida no lançamento dos equipamentos, que é o design. Nós pensamos realmente em trazer o melhor para a sua clínica e, claro, aliado à beleza. Então, o design desse equipamento hoje é revolucionário, não existe nenhum equipamento no mercado com o mesmo design, como vocês podem acompanhar aqui, ó. Então, o Beauty Steam Max, nós temos todas as fotos, tudo bonitinho depois para vocês lá no site. Tem o 360, certo? É algo que a gente também prioriza para que você consiga conhecer o equipamento, né? 360 graus. Então, é como se você estivesse vendo o produto aí pessoalmente, certo? Então, para vocês terem ideia, inclusive, do tamanho dele, um equipamento ainda leve, portátil, apesar de tanta tecnologia envolvida aqui, certo? Então, um design revolucionário, a gente tem, além da praticidade, segurança, que eu vou pontuar com vocês, alguns aspectos muito significativos a esse respeito, inclusive com a ideia de prevenir possíveis complicações, coisas que na prática clínica a gente percebe que pode acontecer, né? Afinal de contas, estamos falando de água quente fervendo que tem aqui dentro, então risco de gotejamento com esse equipamento realmente não existe esse risco. Então a segurança realmente, além da praticidade, e um design totalmente revolucionário. A Camila pode sortear um hoje na live, né, Camila? Eu gostaria também, mas aguenta aí, quem sabe, né, nas próximas aí, quem sabe nas redes sociais. Acabamos de sair de um sorteio de Dia das Mães, que foi incrível, um Sonic Compact Max foi sorteado, então a gente vai conseguir aí acompanhar e quem sabe também entrar nesse processo de sorteio. Vamos aguardar, pessoal do marketing, ó, fiquem atentos a isso. Bom, tecnologia digital, então a gente tem muito rendimento e confiabilidade. O que significa isso, gente? Significa que tudo aquilo que eu programo aqui na tela do meu equipamento é o que realmente está sendo emitido. Então, como eu comentei com vocês e nós já falamos aí na frase de impacto, existe a questão da cromoterapia e a fototerapia. Então, nós temos um cluster que inclusive acompanha o equipamento. Então, aquela dosimetria, aquela energia que eu programo no equipamento é realmente aquilo que está sendo emitido. E isso realmente é possível somente pela tecnologia digital. É um equipamento totalmente microcontrolado. Então, tudo aquilo que você determina no equipamento é realmente aquilo que está sendo emitido, certo? Eu vi bastante gente comentando aqui. Vocês sabem que às vezes a gente não consegue acompanhar todo esse processo de comentários, mas desde já eu coloco à disposição pelo Instagram da HTM qualquer dúvida, eventualmente que não seja respondida aqui, né? Nós estamos aqui com toda a equipe de marketing também anotando essas dúvidas, vão passar aqui pra gente o que for possível responder dentro dessa live. Mas o que não for respondido, por favor, nós colocamos à disposição o canal direct, né, do nosso Instagram, para que nós possamos responder com toda a tranquilidade, calma e da maneira mais completa possível. Nós temos um departamento também de consultoria técnica científica que é responsável por todas as dúvidas dos clientes, não só operacionais, né, mas também técnicas, perguntas científicas de como, além do manuseio, realizar os tratamentos, ok? Então a gente já coloca à disposição e tudo isso a gente consegue passar pelo nosso direct. Bom, e vou passar para vocês, inclusive aqui eu já vi uma dúvida, né, se o cluster pode substituir a máscara facial de LED. Sim, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? A gente vai conversar. E vou explicar para vocês certinho
como que é a questão do uso do cluster para fotobiomodulação ou então para cromoterapia, as cores e tudo mais. E claro, devido ao tamanho do cluster, é a área de tratamento que a gente vai realizar a aplicação, sendo que a máscara ela atende face ou face e pescoço ao mesmo tempo, ok? Mas o tipo de luz que é gerada ali realmente é o mesmo. Bom, vamos lá. Um dos grandes diferenciais, esse é um ponto chave, é que ele opera nas duas tensões de rede. Quem conhece vapor até então, até o momento do lançamento da família Built-In, precisava, quando ia comprar o equipamento, passar para o vendedor qual a voltagem de escolha. Hoje isso não é mais necessário. Simplesmente é o único equipamento que opera nas duas tensões de rede, 110 ou 220 volts. Mas Aline, eu preciso selecionar lá a chavinha, toda vez ele vem numa determinada voltagem, eu preciso trocar isso manualmente? Não. Ele seleciona a voltagem 110 ou 220 de maneira automática, tá? Então isso garante muita praticidade para o profissional que muitas vezes atende em domicílio, afinal de contas, a gente não sabe exatamente a voltagem que nós vamos encontrar na casa do nosso paciente. Ou trabalha em várias clínicas e leva o seu equipamento para esse atendimento, ou até mesmo na mesma sala da clínica, tem diferentes voltagens. Então, esse é um processo que avança muito a facilidade de operação no momento da terapia, certo? Então, a gente tem essa praticidade, essa segurança e isso foi um grande desafio de projeto que a empresa desenvolveu. Então, era um input de projeto que nós levávamos até todo o departamento de engenharia, mas de uma maneira muito desafiadora. Eles abraçaram essa necessidade dos profissionais da área e lançaram mão aí do desenvolvimento de um equipamento de vapor, porque, claro, como vocês podem imaginar, aqui dentro existe uma caldeira para aquecer essa água e gerar vaporização. Dessa forma, o que acontece? Quando existe a necessidade de seleção de voltagem, todo um processo de desenvolvimento é necessário. Tendo isso em vista, nós lançamos mão desse desafio, abraçamos a causa e o nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento conseguiu chegar nesse vapor, tá bom? Com essa voltagem realmente de maneira automática. Então, operando automaticamente nessas duas tensões de rede. Já eu vou mostrar como que manuseia, tá? Fiquem tranquilos. E depois que eu pontuar aqui os diferenciais, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ele está muito intuitivo, a operação dele está muito simplificada. Ele consegue prevenir possíveis complicações, como eu já havia pontuado, né? Como, por exemplo, o risco de gotejamento, então colocação de água numa quantidade inadequada, tudo isso vocês vão ver que realmente veio para salvar e facilitar as nossas vidas. Então, quando a gente fala nessa questão da caldeira, então esse reservatório, né, que acomoda a água para que essa ebulição aconteça, ele não pode ser feito, confeccionado com qualquer material, como vocês podem imaginar. Até mesmo porque os equipamentos eles têm que ser projetados para funcionarem durante longos períodos. Dessa forma, então a gente pode imaginar que o tempo inteiro essa caldeira está funcionando e fazendo essa ebulição. Então, o equipamento, ele apresenta um reservatório de água que é confeccionado com material extremamente resistente, que vai suportar alta pressão. Imaginem a pressão que está aqui dentro para que esse vapor chegue, passe pela haste e chegue até o seu paciente, face, cabelo, corpo, na podologia ou nos tratamentos terapêuticos, né? E para suportar, então, claro, altíssimas temperaturas. Isso é um ponto fundamental que traz qualidade para o nosso equipamento, tudo bem? Um outro ponto muito importante, muito interessante que nós temos aqui, que é um dos pontos
de grande diferencial é justamente o controle do nível, ou seja, da quantidade de água existente, ou seja, aquela que eu vou colocar no equipamento para que haja o funcionamento de todo esse sistema. Então, existe agora um controle digital do nível de água. Então, aqui, logo eu mostro a programação do equipamento. Nós vamos conseguir identificar, inclusive com sinais e informações na tela, nos posicionando em relação à quantidade adequada de água. E o que é mais interessante ainda, por mais que nós estejamos às vezes conversando, colocando água ali dentro, aí passou um pouquinho do nível, nossa, passou do nível, e agora? Será que o equipamento vai funcionar com o nível acima do normal? Não, o equipamento agora ele apresenta um sistema de segurança para que, se você ultrapassa o limite adequado de água para a terapêutica clínica, o que vai acontecer? Ele não vai permitir o start do equipamento. Então, gente, vou virar um pouquinho aqui, vou trazer um pouquinho mais próximo, ok? E aí, mesmo não conseguindo ver exatamente na tela, eu vou pontuar vocês a respeito disso, do que eu tô ajustando aqui. Então, antes, né, quando eu ligo o equipamento e não conecto o cluster ele tá aqui, depois eu vou mostrar para vocês, ele acompanha o equipamento, ele tem um plug específico, né, de alta durabilidade e praticidade. Então, quando eu ligo o equipamento, ele só me permite o quê? A vaporização. Ele entende que o cluster não está conectado. Dessa forma, eu não consigo ajustar cromoterapia e eu não consigo ajustar a fototerapia, a fotobiomodulação, ok? O pessoal tá pedindo para eu tirar um pouquinho o comentário para poder enxergar, tá? Então, eu vou só tirar um pouquinho aqui o comentário. Desativei. E agora vocês vão poder enxergar melhor. Depois a gente retoma, ok? Então, ele me permite somente vaporização. Então, é todo um sistema inteligente de identificação se o cluster está conectado ou não. Então, desconectei, somente a vaporização. Então, eu seleciono. Então, a tela, ela tem um menu giratório, né? Todo identificado, então todos os parâmetros ali muito bem informados na tela. A usabilidade do equipamento é algo que nos preocupa bastante, para ser o mais simples de se operar, né, com bastante tranquilidade aí na usabilidade. Então, já eu falo sobre isso, mas nós temos mais de 50 protocolos pré-programados, que é o que está acontecendo aqui. Mas eu falo na operação manual, ok? Todo e qualquer equipamento da HTM apresenta a possibilidade de operação manual, onde você, profissional, vai ajustar os parâmetros conforme a forma que você quer trabalhar, conforme aquilo que você estudou, a sua prática clínica, inclusive com a possibilidade de salvar protocolos no seu vapor. Quem diria que com o vapor de ozônio nós poderíamos um dia fazer isso, né? Antigamente, ou nem tão antigamente assim, essa possibilidade somente em equipamentos de valor agregado muito maior. Então, aqui nós temos essa tecnologia também associada. Voltando aqui, então, ele nos pede tempo de vapor. Se eu quero incluir o ozônio também, é possível nós incluirmos. Então, nós temos aqui o tempo de vapor, o tempo de ozônio. Então, fáceis, né, em tecla, soft touch, bem simples da gente programar o equipamento. E aqui do ladinho, gente, no canto superior direito, que vai estar ao contrário aí para vocês, provavelmente, né, que a tela tá... Opa, sumiu um pouquinho, voltou. Nós temos aqui, então, no canto superior direito, quando eu olho o equipamento de frente, o nível de água. Então, o que nós orientamos? Para usufruir de todo esse processo de identificação, quanto que é o adequado, quanto que eu coloco de água, liga o equipamento, inclusive ele trabalha em 3 idiomas, português, espanhol e inglês, certo? E aí, quando eu começo a colocar a água, que isso se dá por aqui, ó, pela haste, que é um dos diferenciais do equipamento também, né? Quando eu desacoplo, pronto, nós colocamos a água por aqui, certo? Aqui dentro, ó, tem o suporte, né, entrada do reservatório. Nós vamos colocando água
e aqui o nível de água nos é mostrado. Só isso, Aline. Então, na verdade, eu preciso ficar olhando qual que é o nível adequado? Não, na verdade, ele mostra pra gente com uma mensagem na tela quando chega no ponto mínimo, ou seja, na quantidade mínima que é suficiente para gerar a vaporização de uma seção, por exemplo, ele já traz uma mensagem na tela, quantidade mínima de água estabelecida, certo? Mas a gente continua colocando e ele fala por meio de sensores, identificação por meio de sensores, que chegou na quantidade adequada, que é para interrompermos a colocação de água. Se eu me distraio e porventura acabo aumentando ainda a quantidade de água dentro do reservatório, o equipamento avisa mais uma vez com uma mensagem na tela que ultrapassou o limite de segurança e ele não vai funcionar. Simples assim, ele não permite o início de emissão. Por que, gente, isso é tão importante, tão significativo para a nossa prática clínica? Porque simplesmente quando existe ultrapassagem da quantidade adequada do nível de água dentro do reservatório, no momento da vaporização pode existir algum tipo de gotejamento, né? Então aqui nós temos a haste, a ponta emissora, certo? E quando então tem uma quantidade muito acima do ideal dentro desse reservatório, quando essa água vaporiza, o que pode acontecer? Gotejar. E pode gotejar justamente aonde? No paciente, certo? Então, e esse tipo de problema está eliminado com o BuildSteam e o BuildSteam Max. Controle, então, da quantidade de água. Deixa eu voltar aos comentários aqui. Ativá-los novamente. E aí, estão gostando? O que vocês acharam? Então, controle digital, certo? Do nível de água do reservatório, contra transbordamento, gotejamento, né? Que é uma insatisfação, uma complicação que pode acontecer, inclusive com lesão de pele dos nossos pacientes, né? Então, ele tem um aviso no display do equipamento, tanto com a quantidade mínima, quantidade ok, e acima desse limite de nível, ele nos mostra também, impede que nós trabalhemos com uma quantidade inadequada de água, né? Existe todo um sistema inteligente no aquecimento da água. Então, não é simplesmente colocar água lá dentro, ter uma caldeira funcionando e vai vaporizar e tudo isso. Existe um sistema que controla tempo a tempo a quantidade de calor dentro desse reservatório. Então, controle de temperatura para que qualquer coisa que fuja do controle, imediatamente o equipamento ele interrompe a emissão do vapor, tá bom? Algo que todo mundo estava esperando e todos ficaram muito felizes quando viram, né? Nós recebemos uma chuva aí de mensagens querendo entender um pouquinho mais nessa questão do cluster, né? Então agora nós temos um cluster com LED RGB, com esse conector aqui, que agora é padrão HTM, esse plug, né? Plug médico de alta durabilidade e muito efetivo, muito simples. Ele impede, por exemplo, a remoção incorreta do aplicador, né? E às vezes quando a gente trabalha numa distância um pouquinho maior, equipamento maca, então ele mantém o tempo inteiro conectado, sem risco de acidente, de tracionar inadequadamente. Então nós temos um cluster agora onde nós podemos fazer cromoterapia e fotobiomodulação. Inclusive, gente, nós temos os protocolos pré-definidos, não só da fototerapia, vou mostrar para vocês a partir do momento que eu conectar ali, como também da cromoterapia, todas as possibilidades terapêuticas. Então, são simplesmente, gente, mais de 50 protocolos, englobando aí tudo isso. O uso do vapor com ozônio, a cromoterapia, a fotobiomodulação. Além, claro, da possibilidade de você programar o seu protocolo e salvá-lo, tá bom? Então, quando nós acoplamos no equipamento, um sistema, vou tirar rapidinho os comentários novamente, aqui muito simples, conecto, né,
Deixa eu voltar aqui para vocês verem o que acontece. Ó, ele já detecta a conexão do cluster. Antes, como estava só vaporização, ele abriu agora as duas novas possibilidades, fototerapia e cromoterapia, tá? Então, todo o sistema inteligente aí de programação do software do equipamento. Então, quando nós vamos aqui para a cromoterapia, uma série de protocolos nos são abertos e lá embaixo nós conseguimos chegar a... Olha quanta coisa, gente! Se vocês soubessem a quantidade de protocolos só na cromoterapia, quando eu chego na operação manual, ele me abre então possibilidade de ajuste do tempo de tratamento, né? Que a cromo, ela não é por dose, ela é realmente usufruindo da energia da luz e todos os seus efeitos terapêuticos para os processos indicativos da cromoterapia. Então, nós temos por tempo, não por dose, diferente da fotobiomodulação, que a gente ajusta por dose. E depois ele nos permite as cores. Amarelo, vou mostrando depois uma a uma para vocês. Azul, pessoal da cromo, da terapia. Verde, vermelho e violeta, tá? Então, vamos aqui para o primeiro. Vamos no amarelo. Vou selecionar, então aperto Start. Como o padrão dos nossos equipamentos, ele fica em stand-by, ele fica pronto para o uso, para que você não emita a energia fotônica de uma maneira acidental. Então, você aperta o equipamento, tanto na fototerapia quanto na cromo, apertou Start, ele fica pronto e somente vai emitir a partir do momento que eu aperto o botão de disparo no próprio cluster. Então, a gente vem, eu vou mostrar aqui na minha mão. Claro que às vezes a cor fica complicada aqui na tela, mas esse é o amarelo e ele vai emitir pelo tempo que eu programei ali, ok? O uso do óculos de proteção para o terapeuta, né, que é esse óculos aqui, e para o paciente devem ser sempre preconizados, ok? Vou mudar aqui então um pouquinho a cor. Vamos para o azul. Ó. São 6 LEDs. Próxima cor, verde. Ok. Verde. Próxima cor, vermelho. Olha que bacana. Tô deixando emitir pouquinho porque eu não estou com o óculos de proteção. E por fim, o violeta. Olha que bacana, tá? Então essas são as possibilidades de cores dentro da cromo. Quando nós voltamos pela tecla Select, eu vou para a fototerapia. E aí o equipamento, ele divide por área de atuação. Então ele abre para mim estética, para trazer para vocês somente o protocolo de estética. Então se trouxesse junto de estética, reabilitação, capilar, eram muitos protocolos. Seriam muitos protocolos para a gente conseguir alcançar aquele que é nosso desejo. Então ele divide, o software é dividido por área para facilitar também a sua seleção do manual. Então, estética, terapia capilar, reabilitação e podologia. Entrando, por exemplo, na estética, então temos aí vários protocolos. Vou selecionar aqui, por exemplo, de acne ativa. Então, ele sugere uma cor, ele sugere a intensidade e você pode ajustar conforme a sua necessidade. Mais uma vez, pressiona, então selecionando a intensidade, ou seja, quanto de dose você quer que chegue no tecido, ele já faz o cálculo automático do tempo para que essa deposição aconteça, ok? Aí ele seleciona lá e aí nós fazemos também o disparo dessa energia. Suportezinho, ó, para facilitar também a vida do profissional, ter sempre à mão
o cluster, conforme a nossa necessidade, já fica ali estabelecido no equipamento e tranquilamente iniciamos a prática clínica. Ativando mais uma vez aqui os comentários. Que bom que vocês estão gostando, a gente fica muito feliz mesmo. Então, já comentei com vocês a respeito da quantidade de protocolos pré-programados, possibilidade de gravar novos, então tem memória no equipamento para você gravar, certo? Muito fácil de entender, extremamente intuitivo para operar, isso que eu quis mostrar para vocês, apesar, claro, da gente não conseguir focar na live no display do equipamento, né? Mas é muito simples a operação. Quem já está acostumado com os nossos equipamentos, como Sonics, outros, né, que trabalham com esse mesmo tipo de tela, tem tudo escritinho, muito tranquilo. O pessoal está perguntando de valor, então você pode verificar direto com a sua revenda mais próxima, entra no site da HTM, clica onde comprar, o preço é tabelado a nível Brasil, então forma de pagamento, tudo isso você pode verificar diretamente com a sua revenda. Não só do Built-In Max, mas do Built-In também, tá? Daqui a pouco eu pontuo as diferenças em relação aos dois, certo? Não é o mesmo LED do Stimulus Face Max, nem do Fluence. Por quê, gente? Aqui é um LED RGB, então todas essas cores são emitidas no mesmo cluster. A potência do cluster é mais baixa por conta disso, né? Então a deposição de energia é um pouquinho mais lenta, você vai ficar um pouquinho mais de tempo, o que é inclusive necessário, por exemplo, em tratamentos como de cromoterapia. A gente não pode simplesmente ligar a luz e ela acabar rapidinho. Existe um tempo para que todo o processo terapêutico aí na cromoterapia seja estabelecido. Então, ele tem o LED RGB que tem uma potência pré-determinada e o tempo de deposição dessa energia no tecido é calculado automaticamente. Então, quero estabelecer na fototerapia 3 joules por centímetros quadrados com tal LED. Então, ele já faz o cálculo e te mostra, olha, para depositar essa energia você vai precisar de X minutos. E ele já faz isso automaticamente. A partir do momento que você aperta o Start, dispara no cluster a emissão da luz, ele vai permanecer ligado durante todo esse tempo. Então, estou trabalhando aquela área, por exemplo, a área do cluster, ele termina de depositar, ele apaga. Quando ele apaga, eu já vou para a próxima área e assim por diante, tá? Lembrando que do Fluence Max, dos Stimulus Face, né? Linha Stimulus Face, você tem um cluster para cada comprimento de onda, para cada cor de luz, porque a deposição de energia ela é mais rápida, porque lá é somente fotobiomodulação, certo? Já comentei com vocês que ele é microcontrolado, com parâmetros totalmente digitais. A haste é algo que realmente veio fazer diferença, né? A haste com a ponta emissora giratória 360 graus, vou mostrar para vocês aqui. Então, ó, independente de onde meu equipamento esteja, eu posso direcionar o jato de vapor, ok? A ponta emissora, ela também é 360, então o direcionamento aqui fica bastante simples. Quem trabalha com terapia capilar, às vezes usa o equipamento muito próximo do lavatório, isso facilita também muito o processo, ok? Uma coisa muito importante, quem já tinha vapores sabe disso, às vezes eu tá vaporizando, o que acontecia muitas vezes? Quero mudar o direcionamento do vapor e a haste estava muito quente, o terapeuta assustava, né, na hora de movimentar a haste. Aqui todo o material confeccionado é para segurar o calor, então não queimar jamais a mão do profissional, e a pega tem essa parte de silicone. Então vou até tirar para vocês aqui, conhecerem um pouquinho mais de perto. Ó, toda personalizada, HTM, tá? Então toda essa pega de silicone, com essas bolinhas também que facilitam e aderem melhor, né, à nossa pele. E isso traz segurança e conforto para o profissional, algo que a gente pensa muito além, né, de trazer qualidade da energia, da tecnologia, também é facilitar muito a vida do profissional e trazer segurança paciente, cliente e profissional. Ele tem um compartimento, né, de inserção de aromatizantes, diferente do outro equipamento, do equipamento que estava em linha. Exatamente, olha aqui, a Biomédica
Asclay. Não sei se eu falei certinho o seu nome, tá? Se eu falei errado, me perdoe. Perguntou a questão do óleo essencial. Sim, então nós temos, vou mostrar aqui para vocês, um compartimento que fica aqui em cima, certo? Eu vou até tirar para vocês enxergarem mais de pertinho novamente. Olha que bacana. Então, ele tem uma forma, essa esponjinha, gente, acompanha o equipamento, ela serve só para impedir qualquer coisa que possa parar de água aqui, certo? Ela segura essa água para não impedir o gotejamento acidental. Então, vem várias para você trocando no decorrer do tempo. Mas quando a gente fala em utilizar para aromaterapia, é aqui dentro. Então, eu viro e consigo tirar de uma maneira bem simples. Eu vou repetir aqui para vocês o processo, tá? Coloco novamente. Então, ele tá fechadinho, não sei se vocês conseguem ver. Ele tá fechadinho, eu giro e tiro. Quando eu tiro, aqui dentro, nós temos o reservatório para o óleo essencial. Então, o que nós orientamos? Algodão, um chumacinho de algodão, suficiente para prender aqui dentro. E aí nós gotejamos o óleo essencial, certo? Então, quantidade suficiente para prender aqui dentro o chumacinho de algodão. E aí eu pingo aqui o óleo essencial, por quê? Se eu colocar diretamente dentro da caldeira, uma essência de lavanda, por exemplo, se no próximo paciente eu não quiser utilizar, eu vou ter que esvaziar toda a água. Então, existe todo esse processo, né, de reposição da água, de troca e tudo mais. Ou se eu colocar aqui, eu vou ter que ficar trocando toda vez essa esponjinha, então não é interessante. Por isso que existe esse compartimento que foi pensado para isso. Então, algodãozinho seco mesmo, coloca a quantidade suficiente para encher esse copinho aqui e eu gotejo ali. Utilizo pelo tempo necessário da minha terapia. No próximo paciente eu quero trocar ou não utilizar, eu removo, né? Entre cada sessão eu removo, jogo fora e aí eu trabalho um novo ou então não trabalho naquele paciente quando assim for a minha necessidade, tá? Meu desejo. Então, colocando aqui de volta, colocamos novamente, travamos e tá prontinho. E a gente vem e coloca aqui. Certo? Já amei, tô apaixonada. Ah, meu Deus, bom demais. As teclas Soft Touch, conforme a gente já tinha comentado, né? O display gráfico, a visualização dos parâmetros é muito simples. Acredito que até pela tela vocês já estejam conseguindo identificar isso, né? O plug padrão médico que eu comentei com vocês do cluster. Então é super fácil em caixa, durabilidade enorme. Então é um plug inclusive utilizado em equipamentos médico-hospitalares. Então, claro, o custo desse plug é maior, mas nós assumimos esse custo inclusive para que você tenha o máximo de durabilidade no seu equipamento. O equipamento, gente, BuildSteam Max, ele já acompanha tudo, não é necessário comprar absolutamente nada à parte. Então, o cluster já vem no equipamento, o óculos de proteção para o terapeuta, o óculos de proteção para o paciente, as esponjinhas, haste, tudo isso já vem com o equipamento, certo? Então, esse é o BuildSteam Max. Em relação ao BuildSteam, alguns diferenciais, tá? O BuildSteam, ele não tem aplicador para cromoterapia e fotobiomodulação. Todos os outros diferenciais, características, como a haste, o design do equipamento, o display, tudo isso é muito próximo. O display do BuildSteam, ele é um pouquinho menor, tá? Mas o ajuste dos parâmetros, tudo isso acontece. Como ele não tem o aplicador de cromoterapia, então, nesse caso, o equipamento ele não tem protocolos pré-programados. É um vapor um pouco mais simplificado. Então, do BuildSteam Max, protocolos, inclusão da cromoterapia, fotobiomodulação e tudo mais. E todo esse sistema, né, envolvido nessas possibilidades de terapias. O BuildSteam, ele é vapor e vapor de ozônio, né? Então, ele é higienização de pele e aromaterapia, como nós acabamos de ver,
com alta tecnologia, praticidade e segurança. Então, todo esse sistema de controle, de transbordamento de água, a qualidade do reservatório, tudo isso se mantém, ok? Então, nós podemos utilizar também para terapia capilar, para aromaterapia, tratamentos faciais, corporais, podologia, assim como nós estamos já acostumados. Certo, pessoal? Vocês gostaram? Pelo que eu tô acompanhando aqui nos comentários, acredito que sim. Como eu já havia comentado com vocês, eu não consigo acompanhar todos os comentários, né? Pra gente não perder, inclusive, a linha de raciocínio. Mas nós estamos totalmente à disposição para o que vocês precisarem, qualquer dúvida que tenham, podem nos mandar no direct, estamos totalmente à disposição. Deixo para vocês também a informação que em nosso site, todas essas características diferenciais, indicações, o que acompanha, o que não acompanha, a imagem do produto, inclusive em alta resolução, giro 360, vídeo de lançamento, tudo isso está disponível no nosso site htmeletronica.com.br. Clique lá em produto, seleciona estética e aí você vai ter lá Beauty Steam Max ou Beauty Steam, e lá as características acontecem, lá você encontra tudo isso. Tudo bem? Onde eu compro equipamento? Compro com as revendas autorizadas HTM. Como que eu sei onde são essas revendas? Além daquelas que são e-commerce, nós temos lá no site onde comprar. Você seleciona o seu estado, seleciona a sua cidade, você encontra as revendas mais próximas. Ou como várias das revendas estão aqui, autorizadas e entregam inclusive em todo o Brasil, tá? Perfeito, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, qualquer dúvida, só chamar e tenham na clínica de vocês Beauty Steam Max e Beauty Steam. Um grande beijo, fiquem com Deus, muita gratidão por terem acompanhado essa live e aguardem que semana que vem tem mais alguma coisa e mais uma novidade, onde nós vamos abordar aí o equipamento, lançamento também dessa semana, que é o Vibria Max e todas as suas possibilidades terapêuticas, tá bom? Então aguardem que o departamento de marketing logo estará postando nas redes sociais a data, o horário, para que vocês não possam perder. Muito obrigada, então, gente. Tchau, tchau!